Voltamos a conversar com o professor de Novos Modelos de Gestão do Instituto Nacional de Pós-Graduação, professor Álvaro Melo. Professor Álvaro, o senhor estava falando no primeiro bloco que um grande problema é a questão da adaptação aos novos modelos de gestão dentro dessa filosofia do teletrabalho, né? Poderíamos concluir que, na verdade, o grande problema não é a adaptação à tecnologia, e sim a adaptação das pessoas, devido às suas culturas e às suas tradições, né, a esse novo modelo de gestão, onde não está mais o chefe controlando o seu trabalho, e sim ela tem que trabalhar em vista de uma meta, de um resultado, onde ela tem algo a atingir em tanto tempo. Não seria dessa forma essa dificuldade de adaptação? Essa é uma dificuldade, ou seja, se eu não boto o cartão de pontos todos os dias, automaticamente eu não estou trabalhando. Essa é a presunção. Mas, cada vez mais, hoje nós estamos sendo controlados pelos resultados. As grandes empresas, as empresas de sucesso, elas estão controlando seus funcionários em função dos resultados. E veja que coisa interessante também. Quando foi que o Peter Drucker falou nisso? Administração por objetivo, administração por resultados? Faz muito tempo. Já faz muito tempo. Muito tempo. Por isso que é interessante nós... Tanto que a administração por objetivos, né, que era a tese dele, a APO, né? APO. Até caiu, saiu, sumiu, né? Sumiu e agora... Ela volta com uma outra faceta. Uma outra faceta. Por isso que é importante nós considerarmos que não existem modelos novos ou modelos antigos. A administração, a gestão dos negócios, a gestão das empresas, a gerência, afinal de contas, ela tem esse fator cumulativo. O conhecimento vem acumulando e nós vamos usando, e em algum momento, claro, podemos até dar novos nomes a coisas antigas, mas na realidade ela tem esse aspecto cumulativo. E é isso que nós procuramos transmitir aos nossos alunos aqui em Blumenau, nesse curso sobre modelos de gestão, e agora associado com modelos de trabalho, formas de trabalhar. Então, na realidade, não é isso. Bom, um aspecto que geralmente eu encontro algumas objeções que se fazem ao teletrabalho é o seguinte: pergunta. Bom, o problema é tecnológico, tecnologia da informação. Nós estamos com problema de telefonia no nosso país com muitos problemas ainda, estamos ajustando essas coisas todas. Nós não estamos no nível de uma Europa nem dos Estados Unidos. O problema não é tecnológico. O problema é exatamente isso que você referiu há pouco. O problema é comportamental. Exato. As pessoas não estão preparadas ou não foram treinadas para essa nova fase. Há mais ou menos um ano atrás, na minha disciplina de formação em novos empreendimentos, nós recebemos um empreendedor convidado, que os alunos convidaram para vir falar sobre a sua empresa em sala de aula. E naquela oportunidade ele se declarou um homem virtual. E todo mundo, inclusive eu, ficamos um pouco chocados, assim, né? Um ano também, em um ano mudou bastante coisa. Mas na empresa dele, ele não tinha endereço, até disse que teve muita dificuldade de registrar na junta, porque ele não tinha endereço. O endereço dele era o endereço virtual, www, o nome da empresa e tal, né? E além disso, ele não tinha residência, porque ele não morava com os pais, então morava... Aí ele disse, não, então tá bom, já que tem o problema de registro da empresa, endereço é o meu carro, então, a placa do automóvel, que é o lugar onde eu vivo. Certo. Eu como consultor, estou hoje em Blumenau, amanhã em Rio do Sul, outro dia em Itajaí e assim por diante. E também não obteve sucesso, ele teve que pegar o endereço de alguém emprestado, que foi do contador dele, para ele poder receber correspondência e tal, e para atender à exigência da legislação atual. Quando foi isso? Um ano atrás, mais ou menos. Atrás. Olha que coisa interessante. Os casos desse seu conhecido que se relata. Na pequenas empresas, grandes negócios que está nas bancas, no mês de março, tem uma matéria exatamente só sobre isso, que eles chamam de as empresas de bolso, ou as empresas portáteis, ou seja, elas não têm local físico, elas não têm sede, elas não têm funcionários, elas não têm, tem dono, nesse sentido, claro, mas hoje nós já temos recursos no nosso país que isso pode existir. Tem um caso, inclusive, aqui, de uma senhora que fatura 30 mil reais, ou 30 mil reais por mês, sem ter uma sede fixa. Mas todos esses problemas que você levantou desse seu conhecido aí,
e hoje já são sanados, porque você tem os escritórios virtuais, você tem sedes, que é onde você pode... É porque hoje é mais comum, né? É mais comum. Isso né? aqui é uma tendência. Por que é comum? Porque as pessoas, os profissionais, estão deixando as empresas, os bons profissionais, e tornando autoempregados, donos do seu próprio nariz. E aí precisa isso que é importante nesse programa que você tem levado aqui ao ar, que é o problema do empreendedorismo. Para ter sucesso, você tem que ter perfil empreendedor. Tem que assumir a própria vida, né? Assumir a própria vida, a própria carreira, quer dizer, você tem que ser automotivado, você tem que buscar sempre alternativas, né? Você tem que planejar, você tem que monitorar o teu planejamento. Persistência é uma das coisas fundamentais. Quantas barreiras você sozinho enfrenta, mas isso é sinal do nosso tempo. Outra coisa que me chamou a atenção, é da revista também, você que está nas nossas bancas de jornais, é o caso da Cenco, onde os funcionários da Cenco, hoje, eles não têm sua mesa fixa, que todos os dias eles vêm para lá e se sentam, e colocam o retrato dos filhos, da família, as gavetas cheias de papel, esse tipo de coisa. Acabou isso na Cenco. Mas é uma mudança de postura muito grande, porque a gente percebe o seguinte, né? Talvez todos que estão nos assistindo já passaram por bancos escolares, né? E às vezes eu faço um exercício com os alunos, né? Porque essa questão toda de mudança, os alunos que são mais novos, que têm 18 a 20 anos, que estão na graduação, né? Eles dizem, não, nós estamos adaptados às mudanças, e eu faço sempre uma pergunta para eles. Quantas vezes vocês mudaram de lugar nesse semestre aqui na sala de aula? E aí é que eles percebem que realmente o lugar ali é um sinal de segurança, né? Fixo, né? E nas empresas? Nas empresas é difícil isso também. Segurança, e veja a repercussão disso. E a questão do poder? Aquelas salas acapitadas com ar-condicionado tal, quando você acabou com isso? O próprio Ricardo Semler, que é aquele famoso, né? Virando a própria mesa, escreveu que foi mais sucesso, ele teve muito mais sucesso no exterior do que no Brasil, nesse livro. Ele, que é o dono dessa empresa, ele trabalha na casa dele. Ele tem a casa dele como local para exercer a sua atividade. Ele é o presidente da empresa. Então, essas coisas todas, é bom que a gente esclareça, Toninho, porque eu tenho escutado muito isso, olha, essas histórias todas aqui, esses modelos e tal, isso no Brasil não vai dar certo. O brasileiro é indisciplinado, quando permitirem que ele vai trabalhar à distância, ele vai para a praia, não vai trabalhar, não estamos, isso aqui são dois exemplos, são os únicos? Não, né? Eu fiz uma pesquisa, a única pesquisa no Brasil que foi feita, nós fizemos isso, apresentamos no ano passado num prestigiado encontro europeu em Estocolmo, sobre a real situação do teletrabalho no Brasil. E os nossos dados são estimulantes e nós imaginamos cada vez mais, inclusive a tendência que nós estimamos é de que aumenta 20% a quantidade de teletrabalhadores no Brasil todo ano. Nossa. E a sociedade? Porque naquela oportunidade na aula, quando aquele convidado falou sobre a sua vida virtual, não tem endereço e tal, foi um choque para os alunos e assim, e ele disse que tinha grande dificuldade na sociedade, porque a sociedade dizia, poxa, mas você não pode ser feliz. Até foi uma pergunta de uma aluna, você é feliz? Ela não entendia ele não tendo um trabalho ou uma empresa onde ele tivesse os amigos, né? Eu não entendia ele com essa relação e até dizia, não, você é infeliz, né? Disse, não, essa é uma nova realidade. Muitos de vocês podem sair aqui da universidade e entrar na vida que eu vivo. É uma vida normal, só que a minha forma de trabalho é diferente. Como é que a sociedade está se portando, está se adaptando diante dessa nova realidade? Nós temos uma sociedade, ao tomar conhecimento de um caso como esse aqui, de pessoas de sucesso, elas começam a ver e verificar que existem alternativas para você ser feliz.